Bem-vindos ao CleanSideCast, o podcast do canal CleanSide, aqui em parceria também com a Cult Clinic. E hoje, meus amigos, estou recebendo aqui o Rai e o Caio, são fundadores da DIO, Inteligência Artificial para Odontologia, de uma maneira que você talvez não tenha visto ainda, mas que já é realidade. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, Vitor. Bem, tranquilo, eu sou o Caio. Muito obrigado pelo convite, Vitor. Imagina. Bora trocar uma ideia aí sobre IA na odontologia e outros assuntos também, né? Exatamente. A gente se conhece, tem um tempo eu conheci primeiro o Ra, eu acho, né, num evento lá no HC. Acho que foi no distrito, né? No distrito, que tinha um distrito dentro do HC, né? Bons tempos. Faz uns 3 aninhos, né? A mais, eu acho. Acho que faz mais. E na época, eu lembro que a gente conversou e falou, não, eu tô fazendo inteligência artificial para odontologia. Eu falei, eu sou dentista. Sério, não sei o que, então a gente viu. Mas ainda parecia meio distante, né? Então eu acho que tem mais de 3 anos. De lá pra cá, já explodiu o negócio, né? E já tá bombando aí. Com certeza. Não muita coisa deixa então. Realmente, quando a gente começou com nossa empresa, né, a inteligência artificial ainda não estava no hype mesmo. Né, era 2020, né, quando a gente realmente começou a correr atrás do nosso sonho. Os primeiros 3 anos estavam bem mais devagar, assim, né? Que a gente estava com um modelo de negócio um pouco diferente. E a gente também gastou muita energia, muito tempo no desenvolvimento dos nossos modelos, criação de dados, anotações, né? Porque quando a gente começou, a inteligência artificial também não estava todo esse nível que ele está hoje, né? A gente vê os vídeos que a IA gerou em 2020 versus que ele está gerando hoje, é completamente diferente, tá, né? Hoje muito rápido, né? Exatamente. Hoje em dia, sinceramente, que se eu vejo os vídeos da IA online, eu nem consigo entender que é IA mesmo, é assustador mesmo, né? Então é muito bacana ver como era toda essa evolução também nosso mesmo, né? Onde a gente estava em 2020 versus 2023, quando a gente lançou no mercado como nosso modelo de negócio atual, a situação mudou completamente, né? Então, 2023 a gente entrou no mercado com 5 clínicas, Caio. Fechamos o primeiro ano com 230, segundo ano 2024 com 640, se não me engano. Ano passado a gente ultrapassou 1.200? É isso mesmo, um baita crescimento e ainda sou começando. Que legal. Vou para a parte de história, eu quero saber, eu sei que vem um pouquinho do Caio, essa questão de odontologia, né, Caio? Conta pra gente como que surgiu isso na sua vida e o porquê da DIO. Cara, eu falo que eu caí de paraquedas na odontologia e acabei me apaixonando no ano de 2019. Eu fiz faculdade de Direito na USP, estava no último semestre da faculdade. E aí no momento que eu fui fazer meu TCC sobre Equity Crowdfunding, eu acabei ajudando o Ra, que estava trabalhando numa startup que estava fazendo isso no Brasil. O Ra trabalhava numa startup chamada Funderbeam, que estava querendo fazer um mercado secundário de ações de startups no Brasil. E a minha tese do TCC era exatamente isso. Então a gente tinha um relacionamento já pessoal de tomar cerveja na rua com os amigos, que acabou virando um relacionamento mais profissional. E aí acabou acontecendo de eu ir parar na empresa do meu pai, que era uma escola de pós-graduação em odontologia que formou 20 mil dentistas desde 1998. Em 2015 se tornou um hospital odontológico, a empresa tinha passado por um momento difícil. Eu entrei lá para reestruturar, larguei o mundo do direito, trabalhava na época com direito societário, M&A, compra e venda de empresas, e fui ajudar meu pai. E aí reestruturei a empresa, no meio do caminho a gente teve a ideia de criar o projeto da aplicação da inteligência artificial na odontologia, não é exatamente o que é hoje, né? Meu pai teve uma ideia lá atrás, que acho que talvez no futuro a gente execute essa ideia, né? Mas que seria não só avaliar radiografias, mas avaliar fotos, anamnese, escaneamento, casar todos esses exames e dar um plano de tratamento do início ao fim do paciente. Legal. Depois a gente começou a cortar, e chegou num produto viável, porque aquilo lá era um produto mirabolante que, cara, provavelmente até hoje, se a gente ficasse batendo naquela tecla, a gente não teria desenvolvido. E aí, eu caí no mundo da odontologia e acabei gostando. Já são 7 anos, reestruturei a empresa, criamos a DIO e agora estamos aí conquistando o mercado pouquinho a pouquinho. Só não vou perder isso, que é muito valioso. Fica a primeira dica aí para quem é empreendedor, para quem tem uma ideia e quer começar. Cara,
o que é realmente factível, né? Exato. O mundo ideal, maravilhoso, né? Mas, poxa, nem os grandes hospitais e os lugares que têm mega dinheiro e desenvolvimento tá conseguindo integrar 100% dos sistemas, né? Então tem que começar de algum lugar, né? Exato. Eu vejo, cara, não só meu pai, mas vários dentistas tendo essas ideias muito complexas, não conseguem executar. Quando, na verdade, cara, se você fatiar e criar um valor simples que você consegue comercializar, aí você gera dinheiro para depois você ir para as próximas etapas. Né? Exatamente. Né? Se você quiser fazer um negócio maluco desde o começo, que faça tudo, você não vai conseguir, não vai andar e provavelmente vai ser só uma coisa que vai funcionar só para sua realidade e não vai funcionar para as outras clínicas, porque a gente teve esse desafio, né? Como que a gente cria um negócio que funciona para nossa realidade sem impedir que funcione para a realidade das outras clínicas, né? E o Rá já estava nesse mundo de startup, de desenvolvimento. Você é o desenvolvedor? Como que é? Então, eu estava nesse mundo do startup sim, mas nesse mundo do desenvolvimento não tanto. Até então, quando eu falei pro Caio, o pai dele, né, que eu mesmo que ia desenvolver nossa IA, eu mesmo, eu lembro bem que eles estavam bem desconfiantes. Né? Sinceramente, não dá para culpá-los, né? Porque efetivamente, eu sou economista pela formação, né? Entendi. Eu quase nunca tinha mexido muito em código mesmo, um pouco com estatística, matemática e tal, mas nunca em código cru nesse sentido, sem falar de desenvolver um aplicativo. E assim, eu acabei realmente me virando para conseguir desenvolver o que acabou virando a Dio mesmo. Foi muitas noites mal dormidas, quase virei maluco mesmo, né? Aprendendo com os vídeos do YouTube dos indianos mesmo, explicando lá com o sotaque deles, né? Como funcionam as coisas, lendo os livros malucos lá. Mas com muito fogo nos olhos, deu certo, né? E inclusive a história, acho que é uma história engraçada, assim, parece uma música sertaneja quase que. Então eu tinha terminado com minha ex-namorada, me mudei para Ilha Bela, porque pensei que, olha, se eu vou para farra vai dar ruim, então vou ir lá. Natureza, vou pro meio do mato. Curar o coração mesmo, né? Me acostumar a estar sozinho novamente. É lá no meio do mato que realmente nasceram os primeiros modelos da nossa IA. É uma loucura mesmo. Fiquei lá por um mês, claramente, né? Eu tive muito trabalho antes disso, mas lá no meio do mato que tudo começou de verdade, né? Meu Deus, o que era esse primeiro protótipo? Como que saiu? O que fazia? A primeira vez que teve? Perfeito. Lembro bem que os nossos primeiros modelos foram detectar mandibulares e maxilares mesmo, né? Porém, o nosso primeiro produto nesse sentido foi realmente uma ferramenta para criar anotações. Porque a nossa IA, né, em princípio, está baseada numa tecnologia chamada visão computacional. Claramente, existem outros modelos lá no meio também, mas a tecnologia que está na base do nosso negócio é isso. Ele precisa, basicamente, milhares e milhares e milhares de anotações. Ou seja, a gente tem uma time das radiologistas desde 2020, trancado num quarto escuro, basicamente criando anotações, mostrando para nossa IA, né, que isso aqui é um celular, isso aqui é um mal, e ensinando, né? Exatamente, ensinando como exemplos. E assim, ele precisava muitos e muitos exemplos para aprender o que era cada caso mesmo, né? Então, assim, esquecendo a minha linha do raciocínio aqui. O protótipo era então perfeito, sim. Então a gente criou o nosso primeiro produto para desenvolver realmente anotações mesmo, porque como a gente precisava muitas anotações, a gente precisava ter agilidade em criar anotações e claramente garantindo qualidade, porque se os dados são ruins, os modelos também vão estar ruins mesmo, né? Com certeza. Então, nossa primeira ideia era isso, para criar realmente... para criar um plano de negócio, um plano de tratamento que mostraria como chegar do ponto A até ponto Z no melhor formato possível. Porém, a gente acabou pivotando deste modelo no início de 2023, quando a gente pivotou para o nosso negócio atual, ou seja, uma ferramenta de apoio no diagnóstico e no planejamento, né? Legal. E nesse meio tempo vocês foram se aconselhando com dentistas, vendo no dia a dia o que precisava. Provavelmente a clínica do seu pai foi teste ali piloto também. Vocês estiveram incubados em algum hub? Exato. Como que foi? Cara, exatamente. Pelo fato de a gente ser cliente do nosso próprio produto,
a gente conseguiu ter o que no mundo das startups a gente chama de feedback loop, né? O quanto que você consegue ter feedback do seu produto rápido, já mais rápido. Exato. Então, cara, a gente botou para rodar, botou na clínica de mais alguns amigos. Inclusive, uma das ferramentas que a galera mais gosta hoje, que é a ferramenta de desenho, foi uma sugestão de um colega do meu pai lá de Portugal, o Vinícius, que trabalhava bastante com o iPad. Sim. E acabou sendo uma das coisas que hoje a galera mais curte assim, na plataforma, né? Então, a gente não teve nenhuma incubação formal, a gente até tentou entrar no YC, que é o Y Combinator, a gente aplicou lá umas 3 vezes, mas eles já tinham investido numa empresa indiana que fazia alguma coisa parecida com a gente. Eu acho que talvez por causa disso a gente nunca teve retorno, mas talvez a gente tenha sido incompetente também, ou a nossa ideia. Mas por fim, que bom também, porque o CapTable ficou mantido aí estável também. Vocês são bootstrap? Exato. A gente, cara, começou bootstrap, aí a gente tem hoje investidores anjo, né? Mas a gente não tem nenhum ainda investidor institucional. A gente está no momento de... Pois é. E cada vez crescendo mais e já estamos com uma receita considerável. Sabe o que eu acho? Que isso se dá muito justamente por essa questão de vocês irem iterando e já ter lançado, né? Acho que muita gente fica segurando e né, vou deixar perfeito, aí eu lanço e aí não tem receita, né? E aí não tem receita e não tem feedback. Exato. Não sabe o que é importante ou não de desenvolver, né? Exato. Então talvez vocês terem ido para o mercado rápido já possibilitou isso, né? Exato. Hoje a conta fecha já? Cara, a conta estava fechando até o ano passado, aí a gente captou dinheiro de investidores anjo e a gente falou, cara, agora vamos crescer. E aí quando você começa a crescer muito numa empresa de SaaS, você começa a esticar o seu CAC. Porque você não está mais pegando aquelas maçãs que estão embaixo da árvore, você começa a pegar maçãs mais pro alto e em mais volume. Né? Então aí você tem um descompasso do fluxo de caixa. Por exemplo, agora a gente acabou de passar pelo CIOSP. Foi um evento que em 3 dias ele se pagou. A gente vendeu mais do que ele custou. Só que essa receita vai vir em 12 vezes pra gente. Ou em, 24, 36, 48. Porque esse cliente provavelmente vai ficar vários anos com a gente. Só que no início a gente teve que investir uma grana antes para depois recuperar esse dinheiro. Então, quando você começa a querer crescer muito rápido, consistentemente, empresa de tecnologia, você precisa de caixa para sustentar esse crescimento. Mas querendo ou não, vocês são super novos ainda também, tem 4 anos de empresa, mas assim, que tá mesmo estourando tem pouquíssimo tempo, então tá tudo bem, né? Já estão super saudáveis apesar disso, então eu tenho certeza que o crescimento vai ser um reflexo, né, do que vem sendo construído com consistência, né? Mas vamos explicar então para quem está assistindo e de repente não sabe ainda exatamente o que é a DIL, um resumo aí. Manda pra gente. Perfeito, claro. Então, a DIL é uma empresa da inteligência artificial focada na odontologia. Nós somos um copiloto para o dentista, para diagnóstico, planejamento e comunicação eficaz. Ou seja, o dentista anexa um raio-x na nossa plataforma, passa 10, 15 segundos. A nossa IA realiza a leitura do exame como toda, identificando todas as estruturas anatômicas, todos os dentes, elementos dentários que estão ausentes, tratamentos realizados e patologias, né? Estamos falando aqui das coisas mais simples como cáries ou perda óssea, mas também coisas mais complexas como até cânceres orais. Inclusive nós somos a única plataforma do mundo que é capaz de detectar lesões osteolíticas que tem prevalência 0,6 aos 5 casos por 1 milhão de pessoas, se não me engano, até nos estágios iniciais. E a nossa IA, ele desenha os contornos desses achados em cima da imagem para deixar o paciente visualmente conseguir enxergar o que está acontecendo na sua boca, seja aumentando a sua taxa de entendimento da necessidade do tratamento, seja aumentando a taxa de conversão, né? E similarmente, ele também junta todo esse diagnóstico e realiza indicações de tratamento. Ou seja, nós estamos ajudando os dentistas, né, para ver qual é o melhor caminho de chegar do ponto A atual até o ponto Z do sorriso, mas mais do que isso, nós estamos ajudando o paciente a entender o que o dentista dele está falando para ele, né? Então, a gente sempre brinca entre si, que estamos traduzindo dentistês para português, mesmo que não fale português tão bem. Não, e o legal... O sorriso agora foi boa. Não, pronto. Não, e o que eu acho mais legal é que, assim, o que difere um pouco, talvez, vocês das outras
e as de radiologia médica, principalmente, né? É que vocês estão nas duas pontas, justamente, além de auxiliar no diagnóstico, né, no plano de tratamento, em identificar algo bem inicial e já propor um tratamento, vocês também ajudam o paciente a compreender, né? Então as duas pontas, além de ajudar no dia a dia clínico mesmo, ajuda também no business, porque realmente para o paciente fechar, entender a necessidade, né? Vocês têm tido feedback desse tipo, Caio? Como que tá em relação ao negócio, assim? Cara, ontem à noite eu tava ajudando a galera do comercial a fechar as últimas vendas do CIOSP e do nada veio um depoimento de uma cliente. Amei o software, hoje já fechei um tratamento, eu fiquei super feliz, já pedi para ela fazer um depoimento pra gente no Google também. Pô, só no CIOSP a gente deve ter gravado mais de 30, 40 depoimentos, todo mundo falando que cara, o software ajuda muito a se comunicar com o paciente, aumentar as vendas. E, inclusive, cara, teve um outro amigo nosso, não tinha renovado a conta, o software acabou caindo, me ligou ontem desesperado, falou, cara, amanhã a gente vai trabalhar, libera esse negócio aí, pelo amor de Deus. O Gregory, que é um mentor de um grupo famoso aqui de São Paulo, tem várias clínicas, as clínicas vão super bem, cara, a gente está tendo um feedback maravilhoso em relação a isso. A dificuldade que a gente tem, às vezes, é com aquele dentista que compra, não usa, ou não entende a proposta, né? Aí acaba não realizando esse resultado, né? Aí pô, o cara entra lá e fala, pô, não funcionou, você abre a conta dele, tem uma análise, duas análises, 3 análises. Então, a gente está cada vez mais trabalhando nessa parte, né? Como que a gente consegue chegar a esse primeiro valor no mais rápido possível, que o primeiro valor seria exatamente isso. Cara, você comprou, você usa com o paciente, agora daqui 24 horas, você fecha um plano de tratamento, provavelmente esse cara nunca mais vai cancelar o nosso software. Agora, se ele compra, faz o treinamento hoje, vai usar daqui 2 semanas, já não lembra como é que funciona o botão, aí ele fica inseguro, tem medo de usar na frente do paciente, falar alguma besteira, vai postergando, aí esse cara não vai ficar. Esse é o desafio, né? Como que a gente consegue encurtar esse tempo para o primeiro valor e fazer ele ter essa experiência de fechar um caso grande e ficar feliz com o software e depois nunca mais sair da gente. Eu acho que no geral, talvez vocês tenham encontrado essa barreira, mas o profissional de saúde no geral, ele é muito sistemático, gosta de ser as coisas muito técnicas, então por isso às vezes ele acaba sendo um pouco averso à inovação, né? E eu falo estando de dentro, vendo o quanto que é difícil o pessoal pensar nisso, né? Eu até brinco que a gente está aí com o CleanSide há uns 3 anos trazendo inovação, tecnologia e pensamento disruptivo, e eu falo que às vezes o dentista ele paga para fazer mais um curso de resinas, de botox e tal, mas ele não faz um curso gratuito do Sebrae de gestão para o negócio dele, né? Então, às vezes é difícil dele entender realmente a aplicação de algumas ferramentas, ainda mais se tratando de tecnologia, inteligência artificial, que às vezes parece um mundo tão distante, né? Vocês encontraram isso e como que foram os early adopters de vocês? O que vocês perceberam nessa categoria de clientes iniciais que adotaram e falaram, cara, vamos testar, vamos ver o que eles tinham de diferente, por que eles toparam, como que foi chegar nesse público? Quem manda essa? Cara, eu acho que a galera que foi early adopter da gente era exatamente essa pessoa que já tinha uma consciência de gestão. Certo. E já olhou lá atrás, quando o nosso diagnóstico ainda não era tão bom, hoje já tá, cara, muito, muito foda. Inclusive a gente está fazendo pesquisas em várias universidades e entendeu como uma ferramenta de venda. E esse cara, ele foi o nosso cliente inicial, né? Entendi. Aí hoje a gente ainda está na curva do 1 e alguma coisa por cento do market share, né? Então a gente ainda está um pouco nos early adopters, né? A ideia... É que também tem muito dentista no Brasil, então fica chata a conta, né? Muito dentista, mas assim, hoje a gente já está, por exemplo, antes o foco também foram clínicas grandes. Quem que era o early adopter no começo também? Qual que era o benefício da clínica grande? A clínica grande já sabia que ela precisava vender para sobreviver, e entendendo como uma ferramenta de venda, ela comprava. E principalmente, diferente da clínica pequena, esse é um dos grandes desafios nossos para esse ano. A clínica grande um cara que tem um panorâmico dentro da clínica, ele vai fazer pelo menos uma avaliação
por dia nessa clínica. Então ele tem um caso de uso pelo menos uma vez por dia. Sim. O problema dos consultórios é o seguinte, o nosso plano mínimo é o plano de 10 análises por mês, 10 pacientes, que é a média que a gente vê que um dentista de consultório, que está trabalhando sozinho, vai atender de 5 a 10 pacientes. Abaixo disso é um cara que não faz nem sentido ele se tornar nosso cliente, provavelmente ele não tem capital ainda para investir nem, às vezes, 100, 200 reais em um software. Né? Mas o dentista que faz 10 análises por mês, o mês tem 22 dias úteis para quem trabalha de segunda a sexta e 26 para quem trabalha de segunda a sábado. Se ele contrata um plano de 10 análises, significa que nem no melhor mês dele ele vai usar o software todos os dias. Então ele não tem, às vezes, caso de uso para todo dia, ele não vai se habituar ao software e pode acabar caindo no desuso. Entendeu? Então a gente está tentando... aí a gente criou agora, para esse cara, a Perepical. Legal. A Perepical ele pode usar não só no dia da avaliação, mas no dia da produção. Sim. Para ver uma endo antes e depois, para ver uma restauração, se está bem adaptada ou não, uma prótese se está bem adaptada ou não. Então a gente foi desenvolvendo, aumentando o nível de casos de uso, para ele ter hipóteses de uso todos os dias e assim... Enxergar mais valor, talvez. Não é nem questão de enxergar valor, porque se ele usar 10 vezes ao mês, ele vai enxergar valor. É mais uma questão do hábito. Por que eu, você e o Rá somos viciados no Instagram, por exemplo? Porque a gente, trabalhando com isso, acaba tendo que ficar vendo isso o dia inteiro, a gente acaba viciando na pessoa física também, né? Porque a gente tem centenas de casos de uso por dia. Toda hora tem alguém postando, toda hora tem alguém republicando, toda hora tem um dentista curtindo, e tem um dentista comentando, e a gente acaba viciando nesse software. Né? O software da Jill, se a gente não tiver criar coisas que o dentista tenha caso de uso todos os dias, todas as horas, pela força da inércia, de não se desafiar a fazer um processo novo, ele pode acabar caindo em desuso. Faz sentido. E agora, assim, quando você fala que o pessoal enxergou esse valor pela questão mais do comercial, era isso que vocês imaginavam no começo? Porque você, desenvolvi lá uma tecnologia, fiquei meses na Ilhabela lá codando pra, revolucionar o tratamento odontológico e salvar vidas. E aí as pessoas te compram porque ajudam a vender. Deu essa... O que vocês sentiram com isso? Mas eu acho que isso que é a beleza, sabe? Que no final das contas, o cliente sabe melhor o que é dor dele e como no solução está resolvendo melhor esse dor dele. Isso dá um corte, hein? É muito real. Umas coisas, inclusive, que eu quis acrescentar antes, quando você comentou, né, que tem muitos dentistas que estão realmente comprando tecnologias muito caras, sei lá, câmera intraoral, acabam acabam não conseguindo realizar isso no seu negócio. Que o Caio sempre brinca, né? Que compra uma câmera intraoral, vira câmera intragaveta, né? Porque ninguém utiliza no final das contas. E com bela frequência, né? Quase todos os dentistas que estão formando, eles podem até estar ótimos profissionais, atendendo muito bem, executando os procedimentos muito bem, mas se eles não sabem como realizar a comunicação, como explicar para o paciente a necessidade do tratamento e o que vai ser realizado, não serve para tratar ninguém. Exatamente. Então pode ter melhor plano de tratamento do universo, mas se o cliente não tem adesão para isso, nada acontece. Ou você presta um concurso, vai atender no SUS, que é maravilhoso também, mas... Você quer ter paciente particular, você tem que vender esse tratamento. Exatamente. Né? Então, assim, quando eu tô pensando do lado de mim mesmo, né, que é o fato que a gente consiga aumentar a taxa de conversão do paciente realizar o tratamento, para mim isso também realmente é o fato de ajudar o povo a recuperar o seu sorriso. Concordo. Então, assim, me deixa bastante feliz, não vou negar. Sim, até porque não adianta nada. Ele precisa fazer um tratamento, ele não entende a necessidade, vai perder o dente, também é problema de saúde pública. Em 2019 eu fiz o curso Fórmula de Lançamento do Érico Rocha. E nesse curso ele me falou uma coisa que tem exatamente a ver com isso que você perguntou. O Érico Rocha falou o seguinte, cara, você vai vender o que o cara quer para depois você entregar o que ele precisa. Então... a gente vende o que o cara quer, que é vender mais, é usar o software como encantamento, mas no final a gente sabe que a gente está entregando para a odontologia brasileira um diagnóstico de alto nível
que vai melhorar a qualidade, democratizar o acesso a diagnósticos de alto nível no Brasil. Né? Uau, incrível. Então, na prática, por mais que hoje a gente tenha mudado o posicionamento, que antes era de diagnóstico, plano de tratamento, para hoje um foco na hora da venda do nosso software na parte de conversão, a gente sabe que no dia a dia, usando o nosso software, ele está melhorando o tratamento do paciente dele. E você precisa, como empreendedor, como fundador, deixar esse orgulhinho de lado. Exato. Também, né? Fica mais uma dica para os empreendedores, né? Porque pode ser difícil, né? Exato. Você não pode se apegar à sua ideia, ao jeito que você quer que o cliente use. Mas no final a gente gera o resultado que a gente quer, Sim. mas fazendo o posicionamento do produto do jeito que o cliente entende. Legal. Então o nosso propósito continua sendo realizado. Legal. E aproveitar que a gente entrou nesse ponto de tecnologia trazendo melhoria na saúde no geral, vocês que estão imersos nisso e vivem diversos eventos, estão mesmo respirando isso no dia a dia, o que vocês têm visto de novidade por aí? Realmente não é mais uma tendência, mas veio para ficar, cada vez mais ferramentas surgindo. Como que tá esse cenário da inovação com tecnologia na saúde hoje no Brasil? Perfeito. Definitivamente tem muitas coisas que IA vai completamente mudar a nossa vida, né? E a área de saúde não é diferente do restante. No nosso caso, né, claramente, o nosso foco hoje em dia é a parte do diagnóstico, mas também eu vejo que tem várias outras coisas que acabam sendo mudados, alterados completamente, né? E uma das coisas que eu vejo que realmente está sendo mudado muito, há muito pouco tempo, é agendamento. E quando a gente está falando dos agentes, né, que acabam realizando agendamentos, ficar fazendo follow-up com clientes, o que, por exemplo, a Clinicorp IA está fazendo, eu acho incrível mesmo. Né, existem vários outros softwares que estão fazendo esse mesmo tipo de coisa, pois exatamente como eu falei, né, que pode ter até melhor diagnóstico, melhor plano de tratamento do mundo, mas se o cliente não acaba seguindo isso, não vai servir para muita coisa. E também sabemos, né, que existe muitos pacientes que ficam perdidos na jornada do tratamento deles, né? Caio? Eu acho que a clínica odontológica ela é composta de várias etapas que têm que ser cumpridas até o fechamento, né? Então, desde a geração de lead, para você agendar, confirmar, fazer ele comparecer, fechar, e se ele não fechar, você resgatar, e se ele fechar, depois você trazer uma indicação, né? Nos últimos anos, as clínicas que cresceram trabalharam muito nessa primeira ponta aqui, geração de lead, com uma novidade que tinha lá na época, que era o tráfego pago, que custava muito barato, né? Isso, nos últimos anos, mudou muito, porque o tráfego pago ficou muito caro. Então, hoje, pelo menos eu, na minha clínica, eu estou enxergando nas outras etapas desse funil o que eu posso implementar a inteligência artificial para aumentar a conversão de uma etapa para outra. O que o Rafa falou do agendamento através de inteligência artificial aumenta a conversão do lead para o agendamento. As ferramentas agora que, cara, tem pouca gente usando, acho que todo mundo tem que começar a usar mais agora, que é a API oficial do WhatsApp para os disparos. Você tem uma maior burocracia por parte do Facebook, mas você tem um ganho de escala, entendeu? Então, eu acho que usar a inteligência artificial em diversas etapas da clínica vai melhorar a capacidade das clínicas de melhorar a sua eficiência. Sim, não é com um custo baixo. Exato, porque eu acho que não é nem tanto sobre trazer mais, mas é fazer com mais qualidade quem já está aqui dentro às vezes, né? Exato. Próprias ferramentas de reativação, como você bem falou, que, poxa, aí o seu CAC, como vocês na Deal estão querendo fazer, mas vai diminuindo ainda mais porque o cara já está lá dentro. Vamos fazer recompra, vamos, né, reativar esse cara. E como que tem sido no mercado, dentro do que vocês têm visto, a repercussão com o dentista, principalmente falando agora, tá adepto, tá se quebrando essa barreira ou ainda tem muito a avançar? O que vocês têm percebido em relação a isso? Uma das coisas que sempre falo, né, que a Deal está fazendo, nós estamos ajudando os dentistas a faturar mais fazendo a coisa certa. Né? Então, assim, em princípio, eu não acho que existe nenhum empreendedor nesse mercado que não quer faturar mais, né? Sim, pois é. E claramente, enquanto está fazendo a coisa certa, melhor ainda. É só enxergar, né, que o que a tecnologia está oferecendo vai ajudar, inclusive... Cara, em qualquer mercado tem aquela curva de inovação, né? Early adopters, maioria inicial, maioria geral, aí depois os céticos, etc. Então, assim,
por mais que hoje a gente tenha uma boa imagem no mercado, eu falo assim, há um ano atrás eu ia num evento dar uma palestra, levantava a mão, ninguém conhecia no final. Depois começou nos últimos 3, 4 meses eu dava uma palestra e já tinha 1 ou 2, 3 clientes numa sala de 100 pessoas. Quando a gente chegar ao ponto, que provavelmente vai ser daqui 1 ano, 2, de a gente participar de um evento e no final 20, 30 pessoas levantarem a mão, pela prova social dos outros dentistas perceberem que eles estão ficando para trás, eles vão acabar contratando. E aí nesse momento que a gente vai explodir de crescer. Não necessariamente porque hoje eles não veem a gente como uma coisa boa, mas porque eles ainda não tiveram aquela pressão mental de ver todo mundo usando e acabar usando também. Exato. Quando a gente chegar num ponto de ele tá num grupo de WhatsApp, todo mundo já está usando, ele vai se sentir pressionado a usar e provavelmente vai virar standard de mercado. Hoje, no ano de 2026, eu já não acho que faz sentido um dentista olhar uma radiografia somente com seus próprios olhos. Do mesmo jeito que não faz sentido hoje você sair da sua casa para um lugar desconhecido sem colocar no GPS. Exato. Há 10 anos atrás, quando surgiu o Waze, o Google Maps, talvez você ainda achasse que o caminho que você tem na sua cabeça é melhor. Só que depois de usar o Google Maps, o Waze, etc., 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, você nunca mais saiu da sua casa sem colocar no GPS, por mais que a cada 10 vezes, uma vez ele te colocasse num caminho que você não achasse tão bom. Né? A inteligência artificial hoje vai ver a radiografia com base em milhares de parâmetros. Então, por mais que ela não seja perfeita e nunca vai ser, não faz sentido o dentista analisar a imagem sozinho. E ela está aprendendo a cada dia, né? Quanto mais usa, mais ela vai se aprimorando, né? Exato. A gente vai aumentando o nosso banco de dados, os clientes vão dando feedback do produto, a gente joga isso na nossa esteira de validação. Hoje, agora, com o apoio das universidades, o professor Israel Schumacher, por exemplo, que é uma das grandes feras da radiologia da USP, está no projeto com a gente está implementando na USP, está implementando na Unicamp, está implementando isso agora na triagem da Mandic também, em várias faculdades, então só tende a crescer com o apoio da parte científica também. Legal demais. É uma coisa que gostaria só acrescentar aqui, que acho que é muito legal a refletir, né? Que a inteligência artificial que a gente vai usar hoje é a pior inteligência artificial que a gente vai usar na nossa vida. Se a gente está vendo, né, a velocidade da evolução que está acontecendo no mercado, daqui a um ano a gente vai estar num lugar completamente diferente. Mesmo formato, como quando a gente compara a nossa solução de hoje com onde ele estava um ano atrás, é incomparável. Exato. E por falar nisso, Rá, o que tem na esteira aí da DIU que pode ser compartilhado, o que o pessoal pode ficar na expectativa para aguardar, o que vocês já estão sondando de, cara, em breve pode ser que tenha isso aqui. Maravilhoso. Então, nossa meta sempre é para continuar evoluindo o nosso produto, né? Claramente estamos falando aqui, por um lado, o melhoramento, né, da usabilidade, porque no final das contas, eu vejo altamente importante que o nosso produto seria simples para utilizar. Hoje em dia, né, por exemplo, se eu vou deixar o aplicativo do Nubank, por exemplo, aberto no qualquer celular, a pessoa nem necessariamente precisa saber mexer no celular, né? Ele vai conseguir pegar um empréstimo lá, utilizar lá, fazer Pix ou o que for. E a nossa meta é que nosso aplicativo seria exatamente simples assim. Qualquer pessoa poderia utilizar isso sem precisar de ter conhecimento de como utilizar tecnologia de alto nível. Mas falando um pouco mais especificamente aqui, a nossa meta para esse ano é virar um copiloto especialista cada vez mais. A gente começou como uma generalista, né? A gente começou com imagens panorâmicas. Ano passado a gente começou a trabalhar também com periapicais, interproximais. Esse ano, uma das coisas que a gente vai acabar lançando é tomografia para... Exatamente. Diagnóstico e também parte do planejamento, que vai abrir muitos novos mercados também para a gente. Com certeza, para vocês e para os tomógrafos da vida aí, porque o que tem de dentista que não consegue nem analisar uma tomografia, às vezes pede, mas não vai ajudar mais o dentista do que o paciente, né? Isso aqui é uma coisa que eu vejo no mercado, né? Que a tomografia é um exame muito preciso, mas tiver duas grandes barreiras porque os dentistas não estavam utilizando eles tanto ainda.
Por um lado, estamos falando de um exame relativamente caro ainda, mas o preço está caindo consideravelmente, né? E por outro lado, realmente é um exame muito complexo para utilizar, para mexer lá em 3D e tudo mais. E a gente está trabalhando forte aqui para deixar essa experiência ser mais fluido possível, né? Que legal, cenas dos próximos capítulos. E só pra gente concluir também, queria saber como que tá em questão a integração com os sistemas, porque a DIU funciona na web mesmo, né? Então, seu site ali, mas tem como integrar direto com o prontuário eletrônico que o dentista usa, né? Como que tá em relação a isso? Tem uma barreira grande para entrada? Cara, hoje a gente já tem uma API que funciona, hoje já integrado nosso principal parceiro é o Clinicorp. A gente já está com acho que 200 e poucas clínicas integradas ao Clinicorp. A gente também está integrado com sistemas de mercado como Dontos, a gente está integrado em sistemas de rede como a Odontotop. Então todos os franqueados daquela rede podem utilizar a DIU já dentro do software deles. Isso traz maior facilidade para o dentista no dia a dia não ter que ficar abrindo várias telas. E também gera a possibilidade da criação do plano de tratamento com os preços de forma automática. Isso é muito legal. Mas existe essa barreira com outros softwares, talvez que não tenham uma API tão... Assim, qualquer software hoje em dia já poderia integrar com a gente. E a maioria dos softwares de mercado já tem integração com outros softwares. É mais uma questão mercadológica das parcerias comerciais que você vai fazer e dos interesses que você tem que convergir das empresas para que você faça esse tipo de integração, né? Seria muito mais fácil, talvez, né, tudo pudesse ser integrado por natureza, sem depender de nenhum tipo de parceria comercial, mas não é assim que o mercado funciona. Sim. Beleza, então pra gente finalizar, Caio, deixa essa mensagem para o dentista que está ouvindo e que às vezes ainda está pensando se vale a pena ou não investir numa tecnologia ou começar a usar uma inteligência artificial, mesmo que gratuita, mas demanda uma certa energia de você ir lá, começar a testar, né? O ano de 2026 vai ser um ano difícil, ano de eleição, ano de muitos feriados e polarização em geral. O paciente em geral vai estar com muita perda de foco, de atenção. A inflação está alta, está tudo muito caro. A inteligência artificial é uma forma rápida, barata e fácil de você gerar resultado na sua clínica odontológica com muito pouco investimento. Quem não investir na inteligência artificial em 2026 vai acabar ficando para trás. Se investir em outras coisas que não inteligência artificial, você não vai ter o mesmo múltiplo de retorno. Provavelmente não vai sobrar resultado no final do ano. Pode parecer um investimento meio alto, fica assim, mas... Cara, os investimentos são muito baixos, cara. Alto é você gastar 100 mil no equipamento. Que vai ficar parado e sem uso, né? Mesmo com uso, cara, quanto que você tem que rodar aquele equipamento para ele dar retorno? É verdade. Entendeu? Um software, não só o nosso, né, mas tem vários softwares de 100, 200, 300 reais por mês que você consegue multiplicar 10x, 20x o resultado e ele, cara, se paga muito rápido, muito fácil. Legal. E o Rá, para terminar, aqui no CleanSide a gente tem múltiplos públicos, tanto o dentista do mocho dia a dia, mas a gente tem também os empreendedores da saúde que estão aí pensando em soluções, em inovação, tentando fazer a vida do dentista clínico, do médico, do psicólogo ficar ainda mais fácil. Então, a mensagem que eu quero que você deixe é para quem está inovando, quem está lá no começo, talvez no Rá e no Caio de 4 anos atrás, quando tudo era mato e persistindo. Qual a mensagem que você deixa para esse cara hoje? Diria que só começa. No final das contas, nunca existe momento perfeito. Só lança, corre atrás. Todo dia é dia zero mesmo. Uau. Todo dia é um novo lançamento. Eu posso complementar nisso? Para o profissional da saúde, acho que eles têm que procurar conhecimento de gestão e específico em startups também. Porque eu vejo muita gente batendo a cabeça da área da saúde porque não vai atrás de conhecimento. Isso é muito importante. Conhecimento não técnico, né? Conhecimento não da sua área necessariamente, mas mais amplo, né? Gestão na área de startups, mesmo se você quiser criar um projeto. Procurar as referências que já fizeram aquilo para você não ficar batendo a cabeça. Legal demais. Cara, que episódio valioso, meu Deus. Obrigado você que acompanhou a gente aqui até o final. Não se esqueça, curta, comenta e compartilha com um amigo seu.
ou que precisa implementar urgente a DIU na clínica para aumentar ainda mais o faturamento, ou que tá aí pensando em abrir um negócio e precisa ser inspirado por esses dois caras incríveis aqui do meu lado. Então já faz esse conteúdo chegar para todo mundo aí. Se estiver pelo Spotify também você pode nos favoritar aí. E você sabe, em breve a gente volta com mais conteúdo relevante aí para você. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Falou.